A doutora Maria Tereza Martins Rodrigues Belda é formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Especializou-se em Sociologia pela Universidade de Nanterre, na França. Ingressou na Implasa em 1984, onde desenvolveu diversas atividades técnicas. Coordenou o projeto de fiscalização auxiliar em transporte e da Lei de Proteção aos Mananciais. Participou dos planos diretores de São Caetano, Itacoaquecetuba, Francisco Morato, Mairiporã e Louveira. Participou das pesquisas Origem e Destino e Destino das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas e do Plano de Usos Integrados e Disciplinados das áreas marginais do reservatório Paiva Castro e Canal do Rio Juqueri. Recentemente, participou dos projetos e investimentos estruturadores da região metropolitana de São Paulo e estudo da morfologia e da hierarquia funcional da Rede Urbana Paulista e da Regionalização do Estado de São Paulo. Foi vice-presidente e presidente do POLIS, Instituto de Políticas Públicas. É um prazer estar aqui participando desse depoimento, né, para o projeto da Implasa. Doutora Tereza, a década de 80 foi marcada pela ideia da participação popular. No governo Montoro, as propostas iam na direção de incentivar a participação da comunidade em algumas áreas de atuação do governo. Como avalia esse processo? Qual o caráter dessa participação naquela época? Bom, foi uma coisa, podemos considerar inovadora, embora a ideia da participação já viesse de antes, né? Embora ainda pouco esboçada e pouco efetivada. O governo Montoro teve essa marca, né, importante, e esse caráter da participação, na experiência que tivemos na Implasa, era um caráter mais de fiscalização auxiliar do governo, nas questões do transporte e na questão dos mananciais. Né? Então, era uma coisa mais assim, não foi uma participação de decisão, na decisão. Então, era uma coisa que dava informações para a população, para os representantes e vice-versa. Era um canal, né, de ida e volta de informações, de demandas, né, desses usuários, desses serviços públicos. Mas é interessante que, simultaneamente, ampliou-se um pouco esse leque. Não apenas as pessoas indicavam as suas demandas, como também elas faziam propostas, porque foi um trabalho todo de formação, de conceituação e de aprendizado sobre a questão do transporte e da questão da fiscalização dos mananciais. Como evoluiu essa questão da participação na esfera argumental nas décadas seguintes? Houve um retrocesso dessa participação, logo em seguida ao governo Montoro. Foi, assim, muito claro, foi extinto, esses projetos na Implasa foram extintos e em todo o governo não se via nenhuma manifestação, nenhuma experiência, nenhuma prática nessa direção. E isso, durante todos os outros governos, praticamente não houve mais. Muito pouco, né? Pode-se dizer. Ainda com a questão da participação, o governo Montoro, como dissemos, primou por essa valorização. Vale lembrar a norma criada naquela época que instaurava a participação dos funcionários na direção das empresas. Uhum. Como avalia o projeto de transporte coletivo intermunicipal, sob sua coordenação, estruturado em bases essencialmente participativas? Eu acho que foi muito interessante, apesar de não ter sido uma participação de caráter decisório, de participação de compartilhamento de poder, digamos assim, foi um avanço, porque as entidades, era uma participação através de entidades populares, entidades da comunidade. Então, elas evoluíram muito nisso. Passaram de uma demanda estritamente local ou individual para uma demanda mais ampla, uma demanda mais abrangente, uma demanda que se referia à região metropolitana de São Paulo. Eu acho que aí houve uma contribuição grande para ampliar uma visão, que era uma visão
do cidadão, localizado no seu município, no seu bairro, para uma visão mais ampla, tendo uma perspectiva de região mesmo. Então, foi muito interessante por isso. Além disso, como eu já coloquei anteriormente, eles tiveram condições de apresentar propostas, sugestões para a adequação dos serviços de transporte e de mananciais, né? Então, acho que foi esse o diferencial, digamos assim. Na sua opinião, seria importante retomá-lo? As coisas mudaram muito, né? Nós estamos em outro contexto, né? Tem tantas coisas que ocorreram de lá para cá, afinal são quantos anos? Passaram décadas, né? Então, eu não diria que seria retomar esse projeto. Eu diria que era interessante retomar a ideia de informar a população, de acolher as demandas efetivamente, porque nem sempre foram acolhidas, através de que meios forem, seja internet ou não, mas eu acredito muito mais numa coisa mais direta do que simplesmente a internet. A internet é muito bom, eu acho que ela divulga instantaneamente tudo, mas eu não sei até que ponto pode veicular uma interferência, mesmo que ela seja indireta, ao poder público, né? Aos setores do poder público, para realmente considerar nas suas propostas, nos seus programas, nos seus projetos, nas suas ações e, sobretudo, nos investimentos que vão fazer para efetivar esses programas, essas considerações das comunidades, né? Doutora Tereza, nas décadas seguintes à redemocratização, assistimos gradativamente ao surgimento de restrições à participação popular. A senhora já explicou que houve uma regressão. Isso também nas esferas públicas do planejamento. Como avalia essa situação? Quais os principais argumentos contra a participação? O argumento era assembleísmo, que não é possível implantar uma participação, seria criar expectativas que não seriam atendidas. No entanto, eu acho que esses argumentos, eles não perceberam que a participação é um processo. E que quando você instaura um processo, não necessariamente você precisa, primeiro não é um assembleísmo, trata-se de entidades que participavam, né? Segundo, que é sempre possível você acolher, e utilizar e interferir nas esferas públicas através de demandas ou através de ideias, né? É a maneira de você realmente voltar o serviço público para a sociedade, para a população, porque afinal o serviço público existe para isso. Não tem sentido você ter um setor público que não considere a população, os setores da população, entidades representativas. Então, acho que os argumentos são, a meu ver, falaciosos, não tem sentido isso. Quanto às audiências públicas, muito usadas atualmente, elas são um espaço efetivo para o debate? Elas preencheram o espaço da participação popular? Acho que não. A audiência pública ela é prevista na Constituição, é ótimo que haja, né, para certas coisas, a necessidade de se fazer pela legislação, pelas exigências da Constituição e outras legislações, né, afins, mas eu acho que ela não substitui, porque não é um debate efetivo. A meu ver, ela tem que ser feita porque é uma formalidade necessária, claro, né? As coisas avançaram de tal maneira que você não pode sair por aí fazendo reuniões aqui e ali. Existe um momento, um lugar, né, onde convergem as ideias, as opiniões, enfim, os debates. Só que eu acho que elas são muito mal preparadas, elas são mal formuladas, elas são mal exercidas na hora H. Então, acho que não dá espaço real para aqueles que estão mais alijados, não as pessoas, mas as entidades mesmo, os setores sociais. Porque quem é que participa dessas audiências, finalmente? Claro, não é responsabilidade do poder público se eles não vão participar, mas eu acho que tinha que haver uma coisa mais abrangente, mais estimulada para participar dessas audiências públicas. O instrumento é válido, existe pelo mundo inteiro, né? Então, é válido, só que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, do que eu pude presenciar, eu realmente achei muito fraco, muito débil, muito pouco utilizado os resultados da própria audiência pública.
em relação, por exemplo, ao PPA, que é um plano interessante, importante, que estabelece diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos do Estado. Porém, eu não vi muita utilização, muita aplicação daquelas demandas, daquelas solicitações, daquelas propostas que saíam no próprio PPA. Porque há restrições, né? Restrições de recurso. Então, na hora H de fazer o orçamento, que é para viabilizar o PPA, aquilo parece que some do cenário. Agora, a senhora acredita que a evolução da TI, um questionamento via virtual, via meio virtual, através de um site e redes sociais, representa ampliação da participação? Em termos, em parte só. Porque nem todo mundo, eu sei que está cada vez mais democratizado, cada vez o acesso é mais amplo, cada vez mais existe a rede social, existem vários instrumentos, vários programas que possibilitam isso, porém, mesmo pegando um universo, digamos assim, técnico, da área técnica, né? Eu acho que nem assim ele substitui um debate mais direto, sabe? Uma participação mais direta em um fórum, por exemplo. Eu acho que ele não possibilita o debate simultâneo. É um debate simultâneo, tudo bem, online, mas não é uma coisa quente. Eu acho que o debate, o diálogo, as propostas, as discussões e a participação, ela tem que ser mais quente, ela tem que ser mais direta. Doutora Tereza, que propostas e projetos considera de relevância para o futuro do planejamento metropolitano? Eu não vou indicar nomes de projetos, porque eu acho que o âmago da questão dos projetos, sejam eles quais forem, primeiro a gente tem que ter uma natureza de uma escala metropolitana regional. É óbvio, né? O que eu vou dizer aqui é óbvio, todo mundo sabe disso, mas na hora de fazer, na hora de concretizar, na hora de destinar recurso, as coisas são setoriais e não metropolitanas, não articuladas. Existem projetos maravilhosos do ponto de vista, por exemplo, de transporte na região metropolitana. Existem projetos maravilhosos na área de saneamento e assim outros. Porém, eles são muitas vezes desarticulados, desintegrados, não são transversais, não são multidisciplinares. Por quê? Porque os setoriais, eles têm uma força muito grande ainda, né, no governo, na gestão governamental. É um pouco esperar um processo que vai avançando e que aos poucos a gente vai intercalando os aspectos mais de interfaces das coisas, né? Por exemplo, transporte com habitação, transporte com saneamento, saúde e saneamento, coisas óbvias que todo mundo sabe, todo mundo fala, e que no mundo inteiro já está instaurado e que aqui está começando a se instaurar. Eu acho que houve um avanço nisso. E a interface não é apenas de temática, mas é uma interface de níveis de governo. Porque as coisas acontecem no município, porém o governo tem as suas atribuições, o governo estadual, e, por outro lado, tem a instância federal. Então, os recursos, na hora do orçamento, não existe um orçamento regionalizado. Tinha que ter um orçamento regionalizado, de fato, como a Constituição prevê, aliás, para efetivar projetos que sejam realmente metropolitanos, senão eles não serão. Voltando agora ao primeiro governo Covas, prevalecia na época a visão do fim do planejamento metropolitano no estado de São Paulo e advogava-se a extinção de seu principal órgão, a Emplasa. O movimento de resistência a isso, basicamente de cunho técnico, foi muito importante e é pouco conhecido. O que a senhora poderia relatar sobre essa experiência que, sob sua coordenação, envolveu executivos municipais, estadual e o federal, legislativos nos 3 níveis de governo, entidades de classe, universidades, etc. Realmente foi um movimento assim, muito emocionante, porque nunca vi, eu me arrepio todo quando falo nisso, porque foi assim uma coisa muito coletiva, isso que eu acho importante, foi muito coletivo, não foi nada individual, não interessava quem estivesse sendo a cabeça ou não desse movimento. O importante é que
todo mundo, todos, praticamente sem exceção, da Emplasa, os técnicos da Emplasa, se mobilizaram assim, quase que instantaneamente, espontaneamente, mas organizadamente, para poder defender não o seu emprego. Claro que também era um emprego, mas principalmente a ideia da necessidade, da importância, da essencialidade do planejamento. Por quê? Porque o planejamento a argumentação que nós fazíamos era uma argumentação técnica política no sentido amplo, da importância do planejamento para o governo do Estado, para a governança metropolitana, porque isso impediria que se tivesse um desperdício de recursos, um desperdício de recursos humanos, e convergindo, então, todos os recursos, tanto técnicos quanto de recursos humanos, quanto de dinheiro e de financeiro, né, para um planejamento que ia prospectivamente antecipar problemáticas e problemas para poder, de fato, já organizar e instrumentalizar a sua solução. Então, foi impressionante porque houve assim, um eco muito forte na Assembleia Legislativa, em outros setores do governo, foi muito interessante isso. Nas universidades, o que a gente recebeu, a gente tem uma pasta enorme lá de toda a correspondência recebida na ocasião, de universidades, de setor privado, de outros lugares que não era de São Paulo, enfim, até internacional mesmo, houve uma manifestação, né, de áreas internacionais de planejamento na época, né, da França, por exemplo. E, sobretudo, foi assim, permanente, durante um mês, um pouco mais, todos os dias, de manhã à noite. Nós estávamos lá na Assembleia Legislativa, contatando os deputados, argumentando e fazendo propostas, né, para o orçamento, né, e também para a própria Emplasa, a própria secretaria, que na época era uma secretaria setorial. Nós pertencíamos a uma secretaria setorial, Secretaria de Transporte Metropolitano. Então, foi muito interessante isso. E, com isso, depois nós achávamos a necessidade de elaborarmos um programa de atuação. Não somente de atuação, mas propostas para a Emplasa. Afinal, aqui veio a Emplasa, qual é o futuro que ela tem que caminhar para poder realmente interferir, interceder e melhorar a situação da região metropolitana de São Paulo e outras que agora nós atuamos também, né? Como vê os períodos subsequentes a essa luta? Com a participação, recorrendo um pouco ao que já falei antes, houve parece assim, fomos, chegamos no ápice, né, do entusiasmo, no ápice de formulação de coisas, inclusive a Fundap, na época, nos ajudou muito nisso. Nós contratamos um grupo daqui para fazer um trabalho lá de planejamento estratégico, para que a gente pudesse realmente, primeiro, sistematizar todas as nossas ideias, dar um denominador comum, onde todo mundo colocasse as suas propostas e pudéssemos encaminhar para quem efetivamente tem a gestão na mão. Nós não tínhamos a gestão na mão, evidentemente. E aí formulamos, elaboramos, escrevemos, gravamos, sistematizamos, tudo mais. E aí a coisa ficou nisso. Quase que como um planejamento. Quase que ficou no papel. Mas ficou no papel depois de um processo muito participativo, muito intenso, muito concreto. Talvez diferente do planejamento que antes se fazia. Um planejamento que não era muito participativo, então se formulava, né, agora é diferente, eu sei. Então, quer dizer, pelo menos o processo foi diferente. O processo foi quente, foi atuante, foi comum, foi estimulante, foi, enfim, a gente aprendeu muito com isso. Aprendemos a formular coisas, aprendemos a fazer orçamento, né? Aprendemos um monte de coisa. Acho
que ampliou a nossa experiência, né? No planejamento também. Então, as décadas seguintes, elas foram um pouco vazias nesse sentido. Depois surgiram, a própria empresa formulou o seu plano estratégico de negócios. Plano de negócios. Então, mas assim, dissociado, a meu ver, um pouco das ideias que a gente tinha formulado anteriormente. Então, ficava uma coisa, um ecar, que não, a meu ver, nem esse plano que a empresa formulou, e depois formulou outros, não foram aplicados. Também não foram aplicados. Então, são planos e mais planos, ideias e mais ideias, missão definida, etc. e tal, porém, né, ainda está para se pegar isso e colocar na prática, no meu ver. Como a senhora visualiza um órgão de planejamento eficiente, atuante e de referência nacional e internacional? Eu acho que esse órgão tem que se destacar pela qualidade dele, pela qualidade dos recursos humanos, atualização desses recursos humanos, pelas propostas pertinentes com ideias mais amplas, assimilando experiências internacionais, que tem muito por aí, não para copiá-las, mas para poder avançar, para poder dar novos caminhos. E, sobretudo, repetindo, né, uma coisa que é óbvia também, mas que precisa ser sempre dita até que ela seja efetivada, sobretudo com um trabalho realmente transversal, um trabalho multissetorial, não somente internamente à empresa, mas, sobretudo, na gestão governamental. Não somente em São Paulo, porque São Paulo, afinal, todo mundo sabe, é um estado, uma cidade, uma região que tem vínculos internacionais. Né? Se você pega o mapa das relações e dos contatos de empresas existentes fora e aqui e outras coisas mais, do ponto de vista técnico, do ponto de vista industrial e etc., você vê que o mapa é mundial, né? É um mapa mundi. Fica iluminado praticamente o mundo inteiro, né? E no Brasil, inclusive. Então, não dá para a gente ter uma empresa que só pense no estado de São Paulo, que não é o que está acontecendo, evidentemente. Acho que agora está tendo uma visão muito mais ampla, muito mais estratégica. Tem que ter uma visão estratégica e prospectiva. Não para poder só prever, não é por questão de prever o futuro, é se preparar agora para propostas que se vinguem, que possam vingar futuramente para dar conta da problemática, agora e para frente. Então, tem que ser um órgão de planejamento que tenha essa atuação, tenha essa abrangência. Além disso, para que vingue o planejamento, ele tem que estar associado a recursos. Se não tiver recurso, evidentemente que não é culpa dos técnicos, nem da direção da empresa, nem coisa nenhuma. Não tendo recurso, como é que vai efetivar o planejamento? Claro que existem setoriais para executar, nós não somos, os órgãos de planejamento não são, em geral, executores. Porém, eles tentam viabilizar a execução. Para isso, tem que ter recurso destinado para aquilo que está sendo proposto. Se não tiver, evidentemente não vai acontecer. Se os setoriais têm os seus planejamentos, como tem, né? Os setoriais têm todas as suas áreas de planejamento, todos eles têm. Mas se eles não conversam entre si, não tem um planejamento interface com outros, então não vai ocorrer. O planejamento não vai ocorrer e esse órgão vai se perder, no sentido de que ele vai ficar como um órgão pensante. A universidade nem é mais isso, né? A universidade tenta fazer pesquisas concretas, ela se associa com empresas, logo está na era da execução, nós precisamos executar aquilo que é pensado, aquilo que é formulado. Esse é o salto. É óbvio, porém, enquanto não se faz, a gente tem que estar insistindo nisso, né? Doutora Tereza, de certa forma a pergunta que eu vou fazer agora já foi respondida. Eu vou fazê-la novamente no sentido de dar mais ênfase a essa questão. A partir da sua experiência, por que o planejamento não se efetiva?
Existe o conhecimento, existem diagnósticos, existem estudos, mas ele usualmente não acontece. Eu gostaria de enfatizar pelo menos 2 pontos que eu considero importantes, que podem condicionar a não efetivação do planejamento. Um deles, que está mudando atualmente, mas que ainda permanece, é a questão da concepção governamental em relação ao planejamento. Acho que ainda não há uma adesão governamental e talvez até da sociedade, mas o que importa no caso é governamental, porque é ele que executa, ele que dá os meios e os instrumentos, de que o planejamento é importante, que ele vai ter consequências, ele vai trazer boas consequências, que se não for feito, as consequências vão ser, não digo desastrosas, mas não vão ser benéficas. Então, tal qual a gente pode, por exemplo, como existe um estudo do transporte, da mobilidade, mostrando, né, do Vasconcelos, Eduardo Vasconcelos, mostrando a deseconomia de quando não se faz um planejamento de transporte, da mesma maneira é possível mostrar e até quantificar que não havendo planejamento, as consequências são de natureza econômica, natureza social e política. Isso é possível, porque você pega um exemplo, enchentes. O que ocorre? Porque não houve planejamento, de alguma maneira, do uso do solo. Não houve um controle do uso do solo. O que é controle e o que é proposta de legislação para uso do solo? É planejamento. Não havendo isso, quer dizer, ocupando áreas que não dá para serem ocupadas e não tendo alternativas para colocar as pessoas que não têm condições de comprar uma casa ou de alugar, etc., alternativa habitacional adequada e em localização que seja mais, digamos assim, importante para que acessem os equipamentos de várias naturezas e o emprego quando há, então, evidentemente que as pessoas vão ocupar. Agora, o planejamento é isso, é pensar em políticas, é pensar em instrumentos, é pensar em programas do governo para poder dar conta, por exemplo, desse tipo de problema, que envolve a questão ambiental, habitacional, no mínimo, né, e de saúde também. Segundo, então, uma concepção, uma adesão do governo, né, de qualquer ele que seja, do Estado, digamos assim, que o planejamento é essencial, é importante. Não é teórico isso, não é ideológico isso, é uma questão efetiva, de resultado até. Isso é uma coisa. Segundo, até como decorrência disso, recurso. Recurso para o planejamento. Não é para fazer o plano, não é para fazer o estudo só, é recurso para poder dar condições de aplicabilidade daquilo que foi proposto pelo plano, pelo programa, né? Do modo mais amplo, do modo mais integrado. Então, isso é uma outra coisa e, portanto, efetivar uma coisa constitucional que é o orçamento regionalizado. E terceiro, eu tinha falado 2, mas acho que é importante frisar um terceiro, que já, de alguma maneira, eu coloquei, é o trabalho governamental de gestão realmente intersetorial, intergovernamental, transversal e multissetorial. Então, a equipe, não somente do órgão do planejamento, mas dos outros órgãos de governo, tem que ser uma equipe mais ampla, uma equipe que realmente interaja, que elabore as coisas de uma forma integrada. Senão, realmente, não vai acontecer. Porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. A Sabesp, por exemplo, planeja ou propõe fazer alguma coisa de saneamento, que é um equipamento super caro e necessário, em algum lugar onde, por exemplo, fica distante de uma localidade com uma densidade demográfica maior. Por exemplo, é claro que isso não acontece muito. Ou o transporte mesmo, como ele é indutor, ele às vezes se antecipa à ocupação, ele já propõe
alguma coisa que vai para uma região, por exemplo, mais rarefeita. Ou então propõe uma coisa que vai para uma região rarefeita e que não era o melhor para poder conduzir a população para lá, ou para criar empregos ali. Então, é nesse sentido que eu estou falando, né, que tem que ser uma coisa muito bem articulada, muito bem... E durante todo o tempo, não apenas em momentos. Ah, bom, nós temos um programa X, agora nós vamos discutir com o transporte, ou vice-versa, o transporte tem um programa X, agora nós vamos ver o que acham os outros. Mas será que nós vamos acolher, será que nós vamos realmente introduzir no programa, vamos alterar o programa, considerando isso? Não é fácil, não é fácil. Existem interesses privados também, então é muito complicado. Mas é preciso que a gente caminhe cada vez mais nessa direção, senão o planejamento não vai se efetivar. E não se efetivando, voltando à primeira parte, né, existem consequências que não são favoráveis, né? Para dizer uma palavra assim, um pouquinho mais delicada ou mais não tão forte, né? Doutora Tereza, na sua opinião, qual o principal legado que nossa geração vai transmitir para as futuras gerações sobre o planejamento metropolitano e regional? A gente tem um acúmulo de conhecimento, mas não é por aí só, porque eles adquirem também, né? Acho que o importante é a experiência, é a vivência, que é difícil ser transmitida, mas eu acho que o importante é, desde já, haver um mesclado, um mix entre a geração atual, a geração jovem e a geração que está aí, né, que está aí desde 30 anos para trás, né, que passou por vários momentos. A única maneira, a meu ver, de realmente transmitir alguma coisa não é dizendo, não é falando só. É, sobretudo, fazendo junto, atualmente. Por quê? Porque, eu estou dando um exemplo disso, porque na Emplaza nós temos muitos estagiários. E daí a geração nova está lá. Então vamos aproveitar que está lá e vamos fazer uma coisa realmente misturada. Eu tive uma experiência muito interessante nesse ano passado, de trabalho com muitos estagiários lá. E era muito legal porque a gente falava uma coisa assim, olha, eu acho que, por exemplo, essa implantação desse equipamento aqui de habitação não é legal nesse lugar, porque não tem transporte. Porque tem um rio, o rio impede que as pessoas que moram do outro lado cheguem nesse equipamento. Então, a experiência, nós tivemos uma experiência, eu tive uma experiência, não somente eu, mas o que eu percebi dessa experiência é que eu queria colocar aqui agora. E essa seria, a meu ver, o que eu diria, não apenas para a nova geração, mas para a geração antiga também. Eu acho que as coisas são simultâneas, não existe uma coisa, uns estão aqui e outros estão lá. Uma coisa que serve para uma geração pode servir para outra. Então, o que eu queria dizer concretamente isso. Um trabalho sobre investimentos, exatamente sobre isso. Investimentos do Estado, estruturadores, de volumes de dinheiro importantes, de equipamentos de infraestrutura pesados, transporte, por exemplo, e saneamento. Um exemplo concreto. Tinha um conjunto habitacional proposto pela CDHU em um lugar no município de Itaquaquecetuba. E aí, o transporte existente para lá, um trem. Só que tem um rio no meio, que o conjunto estava de um lado, o rio no meio e o transporte do outro. Como o pessoal, o Itaquaquecetuba é um município dormitório praticamente, o pessoal sai de lá para ir trabalhar em outro lugar. Em São Paulo, claro, mas também ali na região leste, Mogi, às vezes até Guarulhos. Então precisa do transporte. Mas tinha esse rio. Como chegar no trem, né, por exemplo? Aí eu falei, tem uma barreira, não dá. Né? Na hora que a gente estava escrevendo, fazendo uma análise, cruzando justamente essas questões.
Então, o geógrafo, o estagiário, virou para mim e falou assim: mas o rio, é possível fazer uma ponte, é possível fazer um acesso. O rio não é um empecilho, não necessariamente. Não é definitivamente um empecilho. As coisas podem ser alteradas sem prejuízo, inclusive, do meio ambiente. Olha, eu fiquei extasiada, eu fiquei assim, puxa, como é que, né, com tanto tempo de experiência, com tantos anos de vida, eu não tinha pensado nisso. Então, o que eu tenho a dizer é que a gente precisa conviver tecnicamente, entre as diversas gerações, entre os diversos tipos de experiência, entre os diversos tipos de formação. Eles estão abertos para isso. Nós, eu digo nós no sentido daqueles que já têm a experiência acumulada, que algumas vezes a gente acha, nós temos o saber, nós temos o conhecimento, a gente tem que abrir a guarda e aprender com essa geração. É isso que eu tenho a dizer. No Brasil, especificamente em São Paulo, planejar poderá se viabilizar no sentido do administrador público poder contar, no futuro, com recursos e instrumentos que possibilitem ações que melhorem a qualidade de vida da população? Eu acho que pode, sim. Acho que a coisa está caminhando um pouco nisso, para isso, né? É uma questão de processo, é uma questão realmente de decisão política também, e de não voltar para trás, e de não interromper o processo nessa direção. Porque a gente tem, o Estado tem a gestão governamental que é mudada, né, pelo menos de 4 em 4 anos. Então, às vezes, muitas vezes, aquilo que é pensado, que é bolado, que é planejado, que é proposto, não tem uma sequência. Porque vem outras ideias, o que é bom também, é lógico, mas o que não pode é ter outras ideias sem considerar aquilo que já está a caminho, né? E aí tirar recursos, por exemplo. Então, eu acho que é possível, se o administrador público for de fato um administrador público, no sentido de considerar a política pública, que o nome está dizendo, é para todos, é para a sociedade, é para a população, para o conjunto dela, na sua diversidade, então ele fará isso. Ele está ali comandando provisoriamente. Mas existe um lastro, existe já uma experiência, existe já acúmulo de conhecimento e de recursos, inclusive já aplicados, que se tiver sequência, se tiver prosseguimento, se tiver avanço e desenvolvimento e ampliação disso, certamente isso vai ter esse resultado favorável para o planejamento e para a gestão pública, sobretudo, né? A sociedade vai ganhar, o governo vai ganhar. Os setores industriais e de outro tipo, né, dessa alta tecnologia também. Todos vão ganhar de uma forma diferente, evidentemente, né? Doutora Tereza, poderia nos relatar sua experiência e vivência em Paris? Foi muito rica essa experiência de vida e também de conhecimento da diversidade cultural, da diversidade de ideias, né? Isso foi muito interessante. Eu era estudante, né, na época, fiquei 4 anos lá, e eu ficava impressionada. Paris, não é porque é Paris, a Cidade de Luz, não é isso. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu não fiquei extasiada. Nossa, Paris, não. Mas à medida que eu fui vivendo lá, frequentando a universidade, os bares, os cafés, ficando lendo nos cafés, escrevendo cartas nos cafés, que todo mundo fazia isso e deve fazer ainda, imagino, livremente, onde passavam pessoas as mais diversas, desde países da África, do Oriente,
da América Latina, enfim, não tem nem... Todo mundo, o mundo inteiro estava ali. Estudantes ou não estudantes, mas principalmente estudantes, né? Então, você tem a possibilidade de conhecer coisas muito, até opostas do que você acha, do que você pensa, do que você valoriza, tudo. Então, eu acho que essa experiência de universalidade é que é interessante, é que foi interessante. Hoje em dia, é claro, isso foi na década de 60, né? Final dela, 64 a 68, 69, isso era muito mais, digamos assim, novidade, né? Quase. Porque, afinal, nós não tínhamos uma série de coisas que possibilitavam, como a internet, né? Você ter acesso imediato a isso. Só que, mais uma vez, eu digo, mesmo tendo agora isso, você faz pesquisa, você logo sabe de tudo, do que está se passando culturalmente, tecnicamente, filosoficamente, enfim, tudo ao mesmo tempo, logo, de imediato, mas a coisa de você viver essas experiências, e você pode viver isso não somente em Paris, em qualquer outro lugar, em São Paulo e tudo, né? É muito forte, é muito mais efetivo, acho que entranha muito mais na gente essa ideia da universalização. Você passa a ter, pelo menos foi isso que eu senti, né? Não sei se eu posso universalizar para todo mundo, mas provavelmente sim, porque é uma coisa que estimula muito você a querer saber, você querer saber da experiência, não somente da ideia, querer saber como que as pessoas reagem frente a algumas coisas. Enfim, é uma coisa muito ampla, que não dá nem para dimensionar, não dá para avaliar, e cada um tem a sua. A todo momento a gente está tendo. Eu, pulando um pouco de Paris, eu só andava de transporte coletivo, como todo mundo lá, a maior parte faz. Aqui em São Paulo, eu também só ando de transporte coletivo, e eu percebo um pouco isso, eu faço um pouco a comparação. Porque eu olho para o rosto das pessoas, e aí eu começo a imaginar a vida das pessoas. Eu vejo pessoas dialogando sobre mais diversos assuntos no ônibus. É desde troca de receita de tricô, por exemplo, e de fato aconteceu isso, até opiniões sobre o governo federal, sobre a educação no Brasil, sobre os filhos, sobre, enfim, tudo, sobre o que fazer no transporte, que está andando ali, teve uma dificuldade. Olha, mas por que não pensaram nisso? O motorista de ônibus tem ideia, conversa com o usuário, com o passageiro. Isso é uma vivência universal, meu ver. Entende? Então, acho que a gente, no planejamento, precisa ter essa vivência universal. Não apenas o conhecimento técnico de como é o planejamento na China, que é interessante ou não, nos Estados Unidos, na França, em algum país africano, totalmente desconhecido, né? Mas, sobretudo, dessa coisa de como é que é a vida mesmo. O que as pessoas pensam da vida. Não é fazer um planejamento antropológico, mas é considerar aspectos antropológicos e culturais no planejamento. Que aí sim, isso vai ter inserção, isso vai ajudar a efetivar o planejamento, além da questão que eu já coloquei, do recurso, da articulação. A articulação também é com esses aspectos da vida. Isso sim vai entranhar o planejamento na vida coletiva das pessoas. Isso é o que eu podia dizer. Que recado a senhora gostaria de deixar para o administrador público, para a comunidade técnica, para o cidadão metropolitano? Eu vou retomar algumas coisas, sobretudo essas últimas que eu falei. Para o administrador público, a questão da importância do planejamento e dos recursos, e, portanto, dos recursos a serem destinados para efetivá-lo. E que procure e faça, de fato, com que a sua atuação governamental seja uma atuação articulada. E que considere não somente a gestão interior ao governo, como uma gestão que
incorpore setores que são o setor privado, que é a sociedade, que é a universidade, mas para valer. Para valer no sentido que não vamos pegar a opinião, simplesmente, mas vamos realmente fazer debate, fazer reflexão conjunta, fazer propostas conjuntas e pensar em instrumentos reais de viabilizá-los. Isso para o administrador público. Para os técnicos, que abram as suas cabeças mais ainda, não apenas para se reciclarem tecnicamente, mas para reciclarem os seus valores e renovarem as suas ideias. Como fazer isso? Não é somente através de cursos, é também, mas principalmente através dessas vivências das pessoas, de fóruns, enfim, de debates na internet, enfim, de tudo. Assimilar experiências, por exemplo, de vivência no transporte, de vivência em alguma atividade cultural, para assimilar isso e trazer para incorporar no planejamento. Eu diria sobre tudo isso e, sobretudo, também uma coisa de integrar com a nova geração. Principalmente aquelas empresas, e hoje há muitas, né, aqui em São Paulo, eu acho que no Brasil provavelmente também, a presença dessa nova geração está aí. Ela não está fora. Ela está fora também, mas ela está ali dentro. E muitas vezes a gente age como se eles fossem abaixo de nós. Eles são estagiários porque é a condição que lhes permitiram e que é possível que eles estejam lá dessa maneira, porque, com raras exceções, os concursos estão sendo poucos para efetivá-los, né? E a outra coisa que eu acho muito importante, para que a coisa vingue, de fato, é trabalho em equipe. Porque, como se dá muita importância às expertises, que eu acho importante, é claro, mas para que as expertises possam funcionar e servir, sobretudo, para um resultado válido, um resultado consequente, elas têm que ser associadas, elas têm que ser intercaladas, elas têm que ser conjuntas. Não há trabalho, por melhor que seja individual, tudo bem que a imaginação, que a criatividade ela é mais individual, mas ela é também coletiva, ela é muito mais rica, ela é muito mais até abrangente, se você de fato trabalha em equipe. Trabalhar em equipe não é juntar pessoas. Trabalhar em equipe é ter uma ideia comum, é contribuições específicas, mas que vão estar no coletivo e no comum. Porque se fala tanto hoje em gestão do conhecimento, gestão do conhecimento é nessa direção, de trabalho em equipe. Várias pessoas internacionais que estão nessa linha destacam muito isso. Trabalho em equipe, dinâmica de trabalho em equipe, para passar informação, para passar o avanço do trabalho, para divulgar a informação e, sobretudo, para aproveitar a informação para o trabalho e com o objetivo que se tem, no nosso caso, que é o planejamento. Isso aí é o que eu diria. Para o cidadão metropolitano, acho que é mais complicado, porque, primeiro, até que ponto ele se insere, ele se acha cidadão metropolitano. Muitas vezes, as pessoas que moram num lugar muito afastado, por exemplo, no município lá da ponta da região metropolitana, Juquitiba, Salesópolis, muitas vezes eles permanecem ali. E muitas vezes se deslocam, mas eu acho que eles, talvez nem todos possam ter ainda a ideia que ele está numa dimensão muito vasta. Isso vai depender muito do trabalho que for feito, né, para atingi-lo e para dar esse salto de percepção. Porque ele tem a vida cotidiana do cidadão, metropolitano ou não, é uma vida
de batalha, né? Uma vida de, às vezes, de sobrevivência. Então, acho que ele tem que ter mais meios e instrumentos, mais oportunidades, realmente, de saber disso. Ou seja, através de filmes, por exemplo, ou através de convites para ele vir dar a sua opinião. O que você acha disso aqui? Sabe? Claro, toda empresa tem o seu setor, né? Que colhe as opiniões, as reclamações, mas acho que isso já é alguma coisa, mas não é só, porque ele está fazendo isso individualmente. E cidadão metropolitano não é individual. Ele só se sentirá, a meu ver, metropolitano, se ele perceber que ele não está apenas territorialmente numa região que é metropolitana, mas, sobretudo, perceber que existem dependências e vínculos de um lugar para outro. Que um lugar tem a sua contribuição e o outro vai dar a outra, e que, fazendo uma salada disso, vai dar uma coisa totalmente nova. E vai reverter para ele, para a qualidade de vida dele. Então, para ele, é preciso dar possibilidade, sabe? Acesso a um monte de coisa. Gostaria de deixar um comentário crítico sobre a questão do planejamento metropolitano no Brasil? Olha, bom, não conheço, digamos assim, para dizer tudo do Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? Muito diverso. Acho que há experiências bem diferentes e talvez a gente não conheça todas elas. Bom, não é isso que está sendo pedido. De qualquer forma, eu acho que está faltando tudo que eu já falei no Brasil inteiro. Em alguns lugares está mais avançado, né? Por exemplo, Minas, Belo Horizonte, a região metropolitana de Belo Horizonte foi uma das primeiras que, depois da Constituição de 88 e 89, as estaduais, realmente já conseguiram implantar efetivamente um órgão mais metropolitano mesmo, de planejamento. E avançando no sentido de fazer esse trabalho mais articulado, mais integrado, né, com participação de setores diversos da sociedade. Tem isso. Recife tem experiências também, às vezes setorial, mas que tem uma dimensão metropolitana e uma dimensão também mais articulada com a questão uso do solo, por exemplo. Paraná também. Então, quer dizer, existem situações diferentes, níveis diferentes, estágios diferentes. E todos eles, a meu ver, estão convergindo, estão indo na direção de querer implantar o planejamento. Então, eu não faria uma crítica digamos, apontando os negativos, mas, sobretudo, de perceber as potencialidades e os caminhos que estão sendo travados para poder chegar aonde se quer chegar. Cada vez mais é um processo contínuo, jamais vamos chegar a um termo conclusivo ou definitivo, porque toda vez que a gente chegar lá, a coisa já mudou. A sociedade tem uma dinâmica muito rápida no mundo inteiro, né? O universo hoje está cósmico demais, toda vez a gente vai ter que reformular. Então, a reformulação de ideias, de instrumentos e de tudo é fundamental para que o planejamento se efetive. É para o Brasil inteiro. Agora, como ele é diverso, vai ter momentos diferentes, né? Coisas diferentes. Então, fica essa ideia. Dona Tereza, muito obrigado pelo seu depoimento, muito interessante. A senhora está com a palavra para as suas despedidas finais. Bom, eu agradeço muito a possibilidade de ter vindo aqui falar, né, sobre isso. E gostaria muito que, enfim, conhecer também os outros depoimentos, né, porque eu acho que são pessoas com tantas experiências diversas, né? E também é o seguinte, tem muitas pessoas que às vezes não tiveram essa possibilidade, e que talvez também tivessem coisas para dizer. Aquelas pessoas mais simples, que conversando com elas, eu tenho uma pessoa que eu converso muito, que eu acho muito interessante, porque ela tem uma sabedoria incrível. Não é técnica,
mas tem uma sabedoria de perceber as coisas do planejamento, da sociedade, que a gente aprende com essas pessoas. Então, é interessante que pudesse ser incorporado isso aí. Bom. Era isso que eu queria dizer. E agradecer muito, porque eu tentei, de alguma maneira, até transmitir um pouquinho do que essas pessoas também sentem e pensam. E não somente o que eu penso ou o que eu sinto. Obrigado.